cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor, nosso Deus amado, nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor nos abençoe em mais esse programa Entre Nós, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos capacite, que o Senhor fale ao coração de cada pessoa que está nos ouvindo agora em casa, ou através do nosso aplicativo, ou através das nossas redes sociais, do nosso site, que o Senhor possa tocar de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural e falar ao coração de cada um, Pai. Nós te pedimos, te entregamos tudo o que somos, tudo o que temos, que representamos nas tuas mãos, sabendo que tudo vem de ti e tudo vai para ti. Muito obrigado, Jesus, por mais esse programa, por mais essa tarde, por mais esse dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, muito boa tarde. Vocês estão acostumados a ver aqui meu pai, Rinaldi Faria, mas hoje o programa é comigo, Igor Faria. Temos a honra também de ter aqui o Samuel e a Melissa conosco, da Bola de Neve da Zona Leste. Muito obrigado pela visita de vocês. Inclusive, começamos com uma canção do Isaías Saad, querido, também da Bola de Neve, né? É um membro, eu sei que um membro da Bola de Neve, um rapaz muito abençoado, que abençoa muitas pessoas através dessa canção linda que vocês acabaram de cantar. Obrigado por estarem aqui conosco. Um grande abraço, inclusive um forte abraço para todos os nossos amigos da Bola de Neve, tanto da Zona Leste como do Brasil todo. Hoje eu quero falar com você, quero papear com você, trocar ideia, trocar assuntos, quero ouvir suas dúvidas, suas perguntas e, sobretudo, a gente ter um tempo aqui de comunhão, um tempo de amizade, mesmo que virtualmente falando, mesmo que da televisão. Então, temos alguma ligação nesse momento? É a Andréia de São Paulo. Andréia, você me ouve? Você me escuta? Estou ouvindo. Tudo bem, Andréia? Boa tarde. Tudo. Boa tarde. Como que foi seu dia hoje? Me conta, foi um dia corrido, um dia mais tranquilo, numa quarta-feira, pelo menos aqui em São Paulo, eu sei que você é de São Paulo, bastante chuvosa. Eu, inclusive, estava no trânsito, quando chove em São Paulo, misericórdia, é uma beleza, né? É. Deixa eu saber, como foi seu dia hoje? Foi bom. Eu trabalhei para o serviço de manhã. Eu trabalhei e agora já estou em casa já, mas foi tranquilo. Corrido, né, mas foi bom. Agora já chegou a hora de dar aquela relaxada, de preparar o que comer à noite, descansar, porque amanhã é dia de novo muito cedo, né? Amanhã eu volto a trabalhar de novo. De onde você fala, André? De que bairro de São Paulo? Mauá. De Mauá. Que maravilha. E você acompanha meu pai aqui frequentemente? Acompanho direto. Todos os dias eu coloco no canal para assistir. Todos os dias? Que demais. Todos os dias eu assisto. Que demais. Você acha que eu pareço com ele fisicamente? Parece.
Ó, eu sempre brinco que a testa não deixa mentir, né? Olha o tamanho da testa do cidadão e o tamanho da testa dele. Então, isso acho que é o maior, acho que a maior característica física nossa é o outdoor, que eu brinco aqui com ele. Concorda, né? Fala a verdade, pelo amor de Deus. E teve algum dos programas que te marcou dele, algum tema, algum episódio, algum testemunho que te marcou nesses dias que você tem assistido o programa com ele? Vários. Qual que é o tema? Aquele que ele falou do casal, né? Quando está traindo, sai escondido e fica se escondendo nos lugares. Me marcou bastante. Perdão, eu não consegui te ouvir aqui direitinho no estúdio. Você pode repetir para mim, por favor? O que me marcou foi aquele que ele falou que o casal sai, né? Aí o marido sai com outra mulher e fica escondendo a mulher para ninguém ver. Entendi. E fica, depende do lugar que vai, né? Tem que se esconder, não pode ter uma vida de paz, né? Não tem nada... Aí eu fiquei meditando, né? Fiquei meditando assim, que isso aí é verdade, acontece, né? Não tem nada pior. E a pessoa não tem paz, né? Não tem nada pior. Não tem paz, né? Não tem nada pior nessa vida do que a gente viver sendo personagem, né? Se escondendo, sendo personagem. Já não basta os últimos 2 anos que a gente teve que viver de máscara por conta do Covid. A gente tem que deixar essas máscaras só de fato para quando há algum problema de bactéria, de vírus, né? A nossa máscara diariamente, ela tem que não existir, na verdade. Tem que deixar ela de lado, ser um só. Imagina que péssimo viver a vida tendo que se esconder, tendo que fazer um personagem na frente da esposa, outro personagem fora da esposa. Ninguém merece, né? É complicado, né? Porque a pessoa mesmo, ela não tem paz, ela não está traindo a esposa, ela está traindo ele mesmo, né? A pessoa própria, né? Tudo na vida ela está se traindo, né? E tudo na vida são escolhas, né, Andréia? A gente escolhe ser fiel no nosso casamento, a gente escolhe ser feliz na nossa vida, a gente escolhe ser fiel ao nosso patrão através do trabalho, a gente escolhe. Tudo na vida eu acredito que são escolhas, assim como a gente escolhe seguir e confiar em Jesus, em Deus, em todos os planos que Ele tem para nós. Então, são escolhas. Eu acredito que quando a gente toma micro escolhas erradas diariamente, é que levam para um caminho de personagem, para um caminho de máscaras, um caminho de buracos, e ela está traindo ela mesma, né? Ela não está traindo a esposa, nem o marido, né? Vice-versa. Exatamente. Se ela está se escondendo, quando ela vai dormir, ela não vai ter paz. Então, ela está traindo ela própria. Não está traindo a esposa. É verdade. É verdade. Está se escondendo dela mesma. Ela é um fantasma dela, né? Decisões erradas, escolhas erradas. E que, infelizmente, só havendo um arrependimento verdadeiro é que esse caminho é mudado, né? Porque a gente vê muitas pessoas que vão dia após dia escolhendo coisas erradas. E se não há um arrependimento verdadeiro, genuíno mesmo, de dentro para fora, fica assim, sendo um personagem na própria vida, ao invés de assumir o protagonismo da história. Trai ela mesma, né? Ela não trai a outra pessoa, ela trai ela. Sem dúvida alguma, trai diariamente com as mentiras, com tudo que prega, mas não é a verdade, né? Enfim, é péssimo, é horroroso. Obrigado, Andréia, pela sua ligação hoje, tá? Vamos ouvir aqui. Eu queria uma palavra também. Deixa eu vir aqui para frente, ó, para buscar a palavra para você. Pera aí. Tá. Ó. Vamos lá. A gente faz isso aqui, Andréia. Meu pai faz muito isso aqui, inclusive, contando para vocês, ele sempre teve essa mesma caixinha aqui, ó. Deixa eu mostrar essa aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas ela é antiguinha, ó. Ela é antiga, né? Dá para ver que é uma caixinha que tem aqui. Eu tenho 28 anos. Eu tinha uma dessa também. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu que tenho 28 anos, eu lembro que ele já tinha essa caixinha aqui. Então, peraí, ó, agora vai, ó, tá vendo que ela já tá machucadinha, mas é
um objeto que não tem significado espiritual nenhum, não tem nada de mística nisso, mas é um objeto que tem muito valor para o meu pai, porque foi a avó dele quem entregou para ele, isso há mais de 30 anos atrás. Então, quando ele deixa do lado da cama, que agora ele tem deixado mais aqui no estúdio para falar com vocês, mas ele deixa do lado da cama dele e vai tirando, e Deus vai falando com ele vai orando, refletindo em cima disso. Então, lembrando que não tem nada místico, mas é apenas um objeto que traz uma lembrança bacana, uma lembrança gostosa, e que sim, há a palavra de Deus aqui para falar, para falar aos nossos corações juntos, né? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu já falei 2 vezes com teu pai. Foi? Aqui no programa? Foi. Que demais, que bacana. E ele tirou 2 palavras para você, então, imagino eu, né? Foi. Olha lá, peraí, deixa eu chegar aqui perto da outra câmera, vamos lá. Tá. Aqui, ó. Pronto. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tiago, capítulo 1, versículo 22. É muito parecido com o que a gente está falando aqui, né, André? É verdade, né, Melissa? a mesma coisa saiu. De pessoas que ouvem, mas não praticam, pessoas que são uma na frente da família, mas outra fora da família. Então, aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22, para a gente ser de fato obedientes, cumpridores da palavra, né? E não apenas ouvir e não colocar em prática. De nada vale ficar ouvindo e não colocar em prática, né? É verdade. Andréia, muito obrigado pela sua ligação. Eu quero pedir para Melissa e para o Samuel cantarem mais um louvor aqui, abençoador para nós. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Não sabia o tema? Tua face, queremos ver tua presença, queremos ter tua face, queremos ver tua presença, queremos ter, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, e então vem, amado, vem, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Temos alguém na linha agora? Ainda não? Já. Liga aqui, eu quero conversar com você, quero papear com você, contar um pouco do nosso dia. Hoje, inclusive, deixa eu compartilhar uma coisa, até com aqui entre nós, de fato, como o programa diz, como é o nome do programa. Deus falou muito comigo na semana passada sobre nossas reclamações, sobre nossas murmuras, né? Deixa eu compartilhar isso com vocês. Eu estava dirigindo meu carro e aí virei uma direita e peguei a guia. E não sei se vocês, mas eu detesto quando eu pego a guia com o carro, porque rala a roda, às vezes fura o pneu. Eu fiquei bravo, reclamei. Falei, putz, ralei minha roda, né? Tudo bem, mas fiquei bravo naquela coisinha de 10 segundos e encostei o carro para ver o que tinha acontecido. Nessa que eu encostei o carro, vocês acreditam que tinha um prego desse tamanho no carro?
E eu vi que, qual que é a questão toda? Porque qual que é o problema de ter o prego? Nenhum, uma hora o pneu baixa e está tudo certo, mas eu moro num lugar onde é perto de rodovia, então qualquer locomoção que eu faço é uma rodovia, então é 100 por hora, 120, 140 e por aí vai. Imagina se aquele prego resolve estourar num momento que eu estou na rodovia, no momento que eu estou a 100 por hora, 200 por hora. Então, eu entendi ali que Deus estava falando no meu coração, de que Ele fez eu ali, vamos dizer, raspar a roda, raspar o pneu, que nem raspou nada demais, inclusive, para eu entender que eu tinha um prego ali. Por que eu estou querendo compartilhar isso com vocês? Porque isso falou muito ao meu coração na semana passada, porque muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente reclama, muitas coisas acontecem que a gente não entende muitas vezes, e até a nossa reclamação muitas vezes é mais um desabafo do que de fato um não concordar, mas a gente precisa entender a soberania de Deus, que Deus tem o controle das coisas, Deus sabe de todas as coisas, e muitas vezes Ele permite coisas ou Ele usa de coisas para a gente entender e para a gente perceber. Esse exemplo, por exemplo, do carro foi nítido para mim, porque se eu não tivesse ralado a roda, se eu não tivesse pego ali numa guia enquanto virava uma ruinha a 20 por hora, com certeza eu não pararia para ver embaixo da minha roda que tinha um prego, não estava fazendo barulho, não tinha nenhum problema. E de fato não foi nessa hora porque eu estava muito devagarzinho, não tinha prego, foi de fato uma calçada. Então, falou muito comigo, eu aprendi muito sobre isso e quis compartilhar isso. Inclusive, não compartilhei nem nas minhas redes sociais. Coincidentemente, hoje vim aqui conversar com vocês e Deus me lembrou aqui desse episódio para eu compartilhar contigo, para a gente realmente confiar em Deus, confiar na soberania dEle e não murmurar, não reclamar, porque Ele sabe de todas as coisas. Às vezes, a gente planeja ir pela rota A e Deus vai lá e mostra a gente pela rota Z, que é totalmente contrário da rota que a gente imaginava. Mas, ou a gente acredita na força do nosso braço, na capacidade humana que é falha, que é tendenciosa, que tem emoções na frente e isso atrapalha, ou a gente acredita na soberania de Deus. E eu te convido a acreditar na soberania de Deus, que é muito melhor, minha gente. É muito melhor. Alô, Maria de Lourdes, tá me ouvindo? É Nunes. Maria de Nunes? Não, Maria Nunes. Maria Nunes. Maravilhoso. A senhora tem o sobrenome da minha mãe, do meu tio, do meu avô, então já tenha um carinho por você aqui de bate-pronto. Obrigado. A minha mãe tem Nunes no sobrenome, que vem do meu avô, no caso. Olha que bom descobrir mais parente, hein? Será que a gente é parente? Eu não estou sabendo, meu Deus. Quem sabe? Você fala de onde, Maria Nunes? Caieiras. De onde? Caieiras. Caieiras, São Paulo, né? Isso. Ah, que maravilha. E você tem o costume de acompanhar meu pai aqui pelo programa ou só de vez em quando? Desde que eu descobri esse programa, não perco. É mesmo? Tá aqui todo dia, 6 da tarde, então? Todo dia, 6 da tarde. Estou aqui cansada aqui para ouvir seu pai falar. Eu gosto muito de ver ele falar. Ah, que legal, que legal. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito para dizer, né? Eu sou suspeito para dizer, afinal, é uma meu palavra pai... boa, a palavra de Deus que reaviva a gente, né? A fé da gente. Amém, amém. E esse é o objetivo do nosso coração, não só do programa Entre Nós com o meu pai, com o Rinaldo Faria, mas também de toda a nossa programação. A nossa programação, o nosso intuito, o nosso maior desejo do coração é que seja uma programação que fale ao coração das pessoas, que não seja um entretenimento vazio, um entretenimento irrelevante, mas sim que a gente leve uma alegria, educação, conscientização e uma palavra de Deus para o coração de cada pessoa que nos ouve e nos acompanha diariamente. É verdade, é verdade. Maria Nunes, deixa eu falar, hoje o nosso tema aqui, você que acompanha, você sabe que a gente tem temas no nosso programa Entre Nós. O nosso tema hoje ele é livre. Eu adorei isso porque a gente fica aqui à vontade para papear, para falar, para conversar sobre o que a gente quiser. Então, eu gostaria de te convidar, de te fazer um convite, de dizer o que tem no seu coração hoje ou nessa temporada, nessa estação, um testemunho, um episódio, assim como eu acabei de contar o meu episódio do carro, do pneu, do carro do prego, tinha um prego desse tamanho no pneu do meu carro, eu quero te ouvir também. Eu tenho gostado muito do testemunho, né?
Exato. Testemunho aí muito, a gente fica muito, aí aumenta mais a nossa fé. Que demais. Exatamente. Aumenta mais eu que ainda sou vivida, já estou só com 81. 81? 81 anos. E tá com essa disposição toda na voz com 81 anos? Eu quero a receita. 81. Eu quero a receita. Qual que é o segredo disso? É muita fé em Deus. E pegar a nossa vida na mão dele. Muita luta teremos, mas muita vitória também a gente tem. Amém, Dona Maria, amém. Que Eu lindo. tenho um punhado de filhos, um punhado de netos, já tenho 5 bisnetos, 14 netos, 5 Uau. bisnetos, 6 filhos, 5 bisnetos? 5 bisnetos. Tenho bisnetos com 21 anos já. Mas a senhora começou cedo, então, né? Comecei cedo, fazer novinha. Que demais, que coisa linda. Fazer novinha. Meu filho mais velho vai fazer 64 agora, mês que vem. Uau! Que incrível. Isso aí é muita luta, né? Mas muita vitória também, né? Muita perca também, né? Amém. Tem perca, mas a fé vai dando força pra gente ir passando a batalha. Amém, Maria, amém. Que lindo. É isso aí. Já perdi o filho com 54 anos. Perdi o marido, já vai fazer 12 anos. Então, estou eu e Jesus aqui assistindo com vocês. Amém. Mas a companhia dele é sempre suficiente para nós, né? Embora a gente passe por dias difíceis, mas saber que ele está no barco conosco é muito verdade, gostoso, né? A fé que faz a gente viver, a fé que dá força. Sabe, Dona Maria Nunes, quando eu conheço uma senhora como você, com 81 anos, cheio dessa energia, desse vigor, com alegria, e eu conheço outras pessoas, às vezes até pessoas próximas a nós, com a mesma idade ou até menos, que não têm Jesus no coração, como é diferente, como a visão de mundo, a alegria que vem de dentro para fora, como a gente acabou de ouvir na canção aqui no Louvor, como é diferente isso, como recheia a nossa vida ter a presença de Jesus junto conosco, né? Eu posso sentir isso na senhora. Sem Jesus nós não somos nada. Que lindo, né? Que lindo, que demais. Sem Jesus nada seremos, então tem que ter ele para a gente ir sobrevivendo nesse mundo aí que está meio turbulento, né? É verdade, é verdade. Tem muita coisa aí que só Jesus na causa. É verdade, embora nós sabemos, né, nós que lemos a Bíblia, que acompanhamos, sabemos que no fim dos tempos as coisas só iam piorar e de fato... Melhorar eu acho que vai ser difícil, né? Até a volta de Jesus tem muita coisa para acontecer. E de fato é isso que a gente enxerga, né? O amor esfriando, pais e filhos muitas vezes não se dando bem, são alguns dos sinais de que o nosso Salvador está voltando, mas... Está voltando, sim. Mas nós termos pessoas como a senhora, assim, cheia de energia, cheia de vitalidade, uma alegria na voz e com Jesus no coração é inspirador. Eu tenho certeza que, assim como a senhora está me inspirando aqui agora, eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo através da Rede Mais Família também está sendo inspirado por essa sua alegria. Tirando as dorzinhas, que é dor já da idade, mas a gente vai tirando de letra. Tá bom? Que demais. Vou aqui pegar um versículo para a senhora, tá? Isso aí, tira o versículo para mim. Tá bom? Pronto, espera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Espera aí. Vou colocar na tela para a senhora para você acompanhar e quando eu falo, olha lá. Tá bom. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Uau! Salmos, capítulo 34, versículo 4. Olha que lindo. É o que Ele tem feito na minha vida, né? Olha que linda. A senhora acabou de compartilhar comigo que infelizmente já perdeu o seu marido já tem alguns anos. E eu tenho certeza que a senhora buscou muito a Deus nos dias difíceis, nos dias de choro, de angústia. E Ele te encheu dessa alegria e te enche diariamente até hoje. É o que a gente estava falando aqui até agora, né? Graças a Deus, né? É isso aí. Esse programa vai enchendo mais a gente de fé.
Que lindo. Tá bom? Eu vou seguindo em frente até para a pregação da igreja Boas Novas e aí por diante. Que lindo, Maria Nunes, que lindo. A senhora é o exemplo da aplicação desse versículo na vida, na prática. Parabéns, viu? Obrigado, que Deus abençoe. Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus. A paz. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que demais, né? Uma senhora de 81 anos com toda essa alegria, né, Melissa? Um exemplo, né? Não é? É um exemplo para nós, né? Que demais. Vamos ouvir mais um louvor? Vamos lá. O meu coração clama por mais. A minha alma necessita de ti. Fortalece-me, Senhor. A jornada começou. Eu te amo, Senhor. A minha rocha e meu libertador. Cantarei entre as nações que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero ver tua face, Deus. Sem tua presença não sei viver. Te bendirei para sempre, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Eu quero ver tua face, Deus. Sem tua presença não sei viver. Te bendirei para sempre, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Maravilhoso, não há outro. Maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Oh, oh, oh. Para mim é extremamente emocionante pensar nos sinônimos de Jesus, príncipe da paz. É algo tão lindo, tão forte. Eu acho que a gente, às vezes, com a correria, com o dia a dia, até esquece do tamanho, do significado dos sinônimos que a gente chama nosso Senhor, né? Príncipe da paz. A gente vive num mundo de muita briga, infelizmente, de mortes, de, enfim, N coisas. E pensar que um homem, um nome acima de todo nome será capaz, e é capaz, na verdade, nos últimos dias será capaz de tranquilizar tudo isso, de levar todos aqueles que creem nele, com ele, para toda a eternidade, ficar ali sem dor, sem angústia, sem choro, num lugar onde para toda a eternidade vai ser só alegria. Que gostoso imaginar isso, né? Que demais. Maravilhoso, né? Eu gosto muito de um versículo, João 3,16, que eu acredito que é um dos versículos, se não o mais conhecido por todos os cristãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Inclusive, essa tatuagem que eu tenho aqui, ó, cadê? Peraí, para onde eu mostro aqui? Para lá? Olha lá, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá, 3,16 em Romanos, é meu versículo favorito. Tem gente que não vai gostar de tatuagem, tem gente que vai entender que é ok, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito agora, não vamos entrar nesse mérito de tatuagem agora.
Mas por que eu fiz esse versículo, inclusive em Romanos, assim, de uma maneira meio diferente de ler? Porque toda vez que eu vou ou dar a mão para alguém, ou entregar meu cartão numa reunião, ou pagar no cartão de crédito, enfim, qualquer coisa a gente usa a nossa mão, e eu uso a mão direita, eu sou destro. E frequentemente acontece isso, de eu fazer isso, e a pessoa me perguntar, licença, o que é isso? O que é essa escrita? E eu vou lá e começo a explicar para ela o maior amor do mundo. Então foi totalmente intencional e eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo porque para mim é o coração de tudo, é a base de tudo. Deus entregar o seu único filho. Você que está em casa, se você tem um filho ou 2 filhos, se você tem filho, seja qual for a quantidade, você sabe o tamanho do amor, assim, não tem como explicar. Então imagine você entregar o seu único filho, você que tem um filho, entregar o seu único filho para morrer por toda uma humanidade, e diga-se de passagem, uma humanidade que muitos não acreditam, muitos inclusive falam mal do seu filho, falam mal de você, não acreditam, vão completamente o contrário, e você vai lá e entrega o seu filho por amor, entrega ele para se machucar, entrega ele numa cruz, tudo única e exclusivamente por amor. Eu não consigo imaginar isso na minha vida. Eu não consigo. Para mim é algo totalmente inconcebível, totalmente longe entender esse amor. E de fato eu acho que nenhum de nós consegue entender esse amor, mas é o amor que Deus teve e tem por você ao entregar o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por você, para se machucar, para aguentar toda a humilhação, todas as traições, foi por amor a você. E a única coisa que você precisa fazer é acreditar nisso, é confessar isso. Confessar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador aí da sua casa. Você só precisa abrir a sua boca, dizer isso, e para o resto da sua vida, na eternidade, você estará ao lado dele, que é onde eu quero estar, é onde nós queremos estar, eu tenho certeza, onde a gente busca todos os dias ser mais parecido com ele. Então faça isso da sua casa se você ainda não fez. Confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não tem outro nome, não tem outra pessoa, não é sobre uma religião, sobre práticas do que fazer, o que não fazer, é sobre uma confissão e sobre andar em obediência após essa confissão. Acredite nisso, acredite nisso. Temos a Cleide de São Paulo para falar conosco hoje. Tudo bem, Cleide? Tudo bem, e vocês? Tudo bom, graças a Deus. Você é de que Então, você contou seu testemunho agora do carro. Uhum. Eu posso te contar um? Por favor, é isso mesmo que eu quero. Quero te ouvir. Sábado, por volta de 1h, meu filho chegou da igreja, que ele foi tocar no interior. Quando ele chegou em casa, ele estacionou o carro na rua, onde ele sempre deixa, porque tem um prédio, tem câmera de segurança, Então ele deixou o carro lá. Quando foi 2h da manhã, bateram no carro dele, acabou com o carro dele. Nossa. Daí eu fiquei assim muito preocupada, falei, poxa, ele veio de tocar na igreja e aconteceu isso, né? Mas Deus tem um propósito. Amém. A pessoa que bateu no carro dele é filho de uma prima minha, que ele mora num prédio, geralmente nesse prédio onde meu filho deixou o carro estacionado. Daí o zelador do prédio me viu e falou, dona Cleide, quem bateu no carro do Bruno foi o Leandro, mas ele já vai descer para falar com ele. Ele desceu, mas ele ficou muito tempo evitando de descer, que ele também, sei lá, se ele ficou sem graça, o que aconteceu, eu sei que ele acabou vindo falar com meu filho. Daí, quando ele viu que era o carro do meu filho, ele falou, poxa, bem para vocês, mas eu não sei o que aconteceu, que ele devia estar subindo em alta velocidade. Na hora eu me revoltei, porque eu falei, poxa, ele veio de tocar na igreja, foi louvar, foi tocar, que ele é baterista da igreja que ele frequenta. Aconteceu tudo isso, mas depois Deus me deu refrigério, porque eu falei, algum propósito Deus tem nisso. Não é verdade? Com certeza. A gente tem que confiar que Deus não deixa as coisas acontecer para a gente por maldade.
mas que ele tem um propósito nisso, ele vai ter. Eu fiquei muito chateado, porque é o carro que ele usa para trabalhar. Ele trabalha numa firma de manhã, à noite, à tarde ele faz Uber. Agora já faz uma semana quase que ele está sem trabalhar na Uber, e eu não sei o que vai dar nisso, porque o moço vai pagar todo o conserto do carro, mas o carro dele praticamente é um carro bom. E eu tenho preocupação que esse carro venha dar problema no futuro, porque entortou muitas peças debaixo do carro. Mas a gente tem que crer que Deus vai entrar com a providência. Ele já entrou, porque ele pôs numa oficina muito boa, e a gente espera que esse carro volte a funcionar como sempre funcionou, né? Mas você falou do prego, e eu estou falando disso. Você vê, veio tocar bateria na igreja, num culto, e isso tudo aconteceu. Mas eu creio que Deus vai ter o melhor para dar para ele. Eu estou na confiança do meu Senhor. Com certeza, Cleide, com certeza. Deixa eu compartilhar mais uma história aqui com você, que aconteceu com a minha família, inclusive, para fortalecer a sua convicção de que Deus está no controle. Há pouco mais de 10 anos atrás, eu não sei se meu pai já contou aqui a história da nossa casa, que a gente sofreu um assalto. Ele já contou isso aqui ou não? Acho que já, né? Mas ele sempre, quase todos os dias, ele conta um testemunho. A gente, Cleide, em 2011, se eu não me engano, tá? Morávamos numa casa que a gente já morava há mais de 10 anos. Era uma casa que eu cresci junto com a minha irmã. Era uma casa que a gente amava, né? A gente entendia que estava no lugar certo, na vizinhança certa. Enfim, tudo conforme a gente imaginava que era o ideal para nós. E aconteceu de que um dia, quando eu estava indo estudar, era muito cedo, umas 6 horas da manhã, mais ou menos, a gente foi abordado por 7 homens armados, 7 ladrões que invadiram a nossa casa, a maioria deles encapuzados, alguns não, todos eles armados e bem armados. E imagina o terror que a gente ficou ali, todo mundo acordou apavorado, porque a gente não estava entendendo nada. Minha irmã achava que era um pesadelo, eu e meu pai não estávamos entendendo nada. Meu pai tentou proteger a gente, trancar, apontaram arma para ele, dizendo que se trancasse eles iam matar a gente. Aquele terror de realmente criminosos, bandidos, dentro da nossa casa, 6 horas da manhã, era uma quarta-feira. E a gente ficou ali por mais de 2 horas amarrado. Eu lembro, inclusive, que eu estava amarrado, eu e meu pai, um do lado do outro. Eu e o meu pai, um olhando para o lado do outro. E os bandidos batendo com a arma na cabeça dele, dizendo, onde está o dinheiro? Aquele terror todo. E a nossa casa era uma casa muito gostosa, mas simples. A gente não tinha nenhuma televisão ainda. Por quê? Porque a nossa casa era o escritório do Patati Patatá. Então tinha mesas, tinha telefones, tinha estoque, mas não tinha dinheiro, não tinha televisão, roupas de marca, relógios, não tinha nada disso, porque era um mix de escritório com casa. E na época, só o que meus pais sabiam fazer era trabalhar, 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 não tinha tempo nem de sentar e assistir um filme, de verdade, era assim mesmo. Na nossa casa não tinha sofá, para você ter uma ideia. Então a gente não tinha nada na casa, eles ficaram ainda mais irritados, frustrados, porque planejaram aquilo tudo durante semanas ou meses, imagino eu. Chegaram lá e deram com o burro na água, como fala, né? Não acharam nada. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque depois desse terror todo, que foi realmente um terror, ficou minha mãe, minha irmã pequena, eu, minha irmã, minha mãe, minha tia estava morando conosco, minha prima, todo mundo, e meu avô morava conosco, todo mundo naquele terror. A gente ficou bastante traumatizado depois disso, mas depois disso a gente entendeu que ali não era mais um bairro seguro para nós, não, a gente estava acostumado, mas não era o melhor para nós. Deus nos preparou um outro estágio, num outro bairro, num lugar mais seguro, melhor. E foi preciso, não sei se foi preciso é a palavra que eu posso usar, mas se não houvesse esse episódio horroroso, traumático, violento, que causou medo, se não houvesse todo esse episódio, nós com certeza não teríamos mudado dali, não estaríamos num lugar mais seguro, mais melhor para a nossa família. Então, por que eu estou te contando tudo isso? Para fortalecer e intensificar a sua fé e as suas orações de que Ele sabe de todas as coisas. Ele permite algumas coisas traumáticas, doloridas para nós,
para que a gente entenda, para que a gente vá para um próximo nível, para que a gente acesse um novo lugar, um novo bairro, enfim, eu posso aqui citar centenas e centenas de exemplos do porquê, mas no fundo, nem nós sabemos o porquê, às vezes imediatamente. Para nós, foi algumas semanas, meses depois que a gente, na verdade, anos depois que a gente foi entender o porquê. Então, eu quero falar isso para você, te contar esse testemunho, esse episódio da vida da minha família, para, de fato, fortalecer a sua fé, para que você intensifique as suas orações, colocando o seu filho, colocando o ganha-pão dele, o carro, todo o propósito dele nessa terra, nas suas orações ainda mais, para que ele entenda isso também, para que você compartilhe esse episódio com ele, inclusive, porque ele sabe de todas as coisas. Então, a gente... Pois é, nessa mesma semana, antes desse episódio de bater no carro, ele estacionou lá em Sorocaba para ir fazer uma entrega, levar a carteira e o celular dele. Depois, no domingo, na madrugada de sábado para domingo, aconteceu isso. Eu falei, meu Deus, quanta prova, né? Mas Deus tem um propósito nisso. Eu estou esperando com paciência que o propósito de Deus vai ser muito maior. Mas a gente sempre fica muito, por mais que a gente crê que Deus é conosco, que Deus cuida da família, mas a preocupação é real, não é verdade? Claro. Então, como você contou o testemunho do seu pneu, eu liguei para falar do acidente que teve com o carro do meu filho. Mas Deus guardou, ele escutou o barulho da batida e não foi ver porque era madrugada já, né? Mas Deus sabe por quê, né? Não é verdade? Com certeza. A sua chateação, obviamente, ela é legítima. A gente sofre, a gente chora, a gente se entristece, às vezes fica sem entender o porquê. Isso, em nenhum momento, isso é ausência de Deus ou ausência dos planos de Deus, mas sim que nós somos humanos, temos emoções, temos dias bons, dias não tão bons, ruins. E a única consciência que a gente precisa ter, que eu sei que você tem aqui, que a gente está conversando, é que Ele sabe de todas as coisas. Eu tenho certeza que daqui uns dias, umas semanas, não sei, você vai ligar aqui no programa de novo, a gente vai poder ouvir o testemunho do porquê tudo isso aconteceu, qual era o plano de Deus atrás disso, como foi esse caminhar todo. Eu tenho certeza, é nesse Deus que eu creio, que eu sirvo e que eu oro para que aconteça na sua vida, que nós, inclusive, aqui acreditamos e temos essa convicção, né? Acredite então, eu nisso, também Cleide. assisto o programa com teu pai todos os dias e aguardo que Deus vai fazer o melhor por mim e pela minha família. Amém, Cleide. Qual que é o nome do seu filho, Cleide? Bruno. Bruno. Estaremos orando por você e pelo Bruno, para que Deus direcione da melhor maneira, que vocês possam entender os planos dele para a vida de vocês. Ele sabe de todas as coisas, ele já viu o futuro, ele sabe exatamente o porquê disso tudo. Confie nisso, acredite nisso. Tá bom, Igor, muito obrigada. E você saiba que todos os dias você tem uma telespectadora admirando o teu pai e hoje admirando você. Tá bom? Muito obrigado, Cleide, muito obrigado. Viu? Vamos pegar aqui o nosso versículo da promessa? Sim, pode fazer, pode ler. Olha lá, ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Peraí. Olha lá. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu creio. Parece até que eu estava escolhendo esse versículo aqui enquanto a gente conversava, sim, né? Veio uma resposta certa, não é mesmo? Uau! Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Tá bom, muito obrigada, Igor.
Deus abençoe vocês. Fique tranquila e firme em Jesus, que Ele tem o Amém. melhor para você, Cleide, para o Bruno. A gente vai estar orando por você e tendo a certeza que já já você vai ligar para a gente aqui para nos contar como que foi esse processo todo. Muito obrigada, viu, Igor? Fiquem com Deus. Muito obrigado a você, viu, Cleide? Deus te abençoe. Amém. Tchau. Melissa, vocês como ministério, tenho certeza que ouvem esse tipo de relato e de histórias frequentemente, diariamente, né? Sim, o tempo inteiro a gente escuta isso e a gente vive isso também, né? E vivem isso também, né? Confiar no Senhor é isso. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio que Ele está no controle. Amém. E sempre a gente vê que Ele está certo, Ele não dorme, Ele trabalha por nós. E os milagres acontecem quando a gente tem uma movimentação assim, do seu carro, da Cleide. Amém. É nesse momento que Deus faz o milagre. Quando está tudo bem, a gente está trabalhando, a gente está vivendo. Quando acontece uma situação que a gente não consegue resolver, uma oportunidade de um milagre. É verdade, senão não seria milagre, né? Senão não seria milagre. E é gostoso a gente viver com essa consciência e provando desses milagres dia após dia, semana após Sim. semana, estação após estação. Isso Imagino nos que aproxima mais do Senhor, né? É, Saber né? que Ele está cuidando de nós. é verdade. Me lembra, agora que a gente está conversando aqui, me lembra a passagem, conhecida passagem daquela tempestade, aquela doideira que estava no meio do mar e Jesus ali tranquilo, dormindo na ponta do barco, enquanto todos os discípulos estavam desesperados, achando que ia morrer, inclusive até certa forma sendo meio folgado ali com Jesus, né? Pô, você está dormindo? Como assim? Aqui a gente está no meio dessa doideira, o Senhor não é o mestre? E aí ele levanta ali e dá aquela famosa ordem de eu estou no controle, eu mando em tudo, eu sou o dono de todo o ouro, de toda a prata, eu quem criei tudo isso, então fiquem tranquilos. Isso, 2000 anos depois, continua falando ao nosso coração de que Ele está no controle, fique em paz, não adianta a gente se desesperar, adianta a gente confiar, fazer a nossa parte, fazer o natural e confiar que o sobrenatural é com Ele, né? Amém. Isso aí. Temos mais um louvor? Temos, vamos lá. Se deixar, eu fico aqui, ó. Se por deixar, a horas. gente vai aqui até vira vigília, né? Vira, com certeza. Os céus estão abertos sobre mim. Eu tenho livre acesso à tua presença. Os céus estão abertos sobre mim. Eu tenho livre acesso à tua presença. Espírito de Deus, toca-me. O jugo foi quebrado pela unção. Espírito de Deus, toca-me. O jugo foi quebrado pela tua unção. Então vem, eis-me aqui, Rei dos Reis, enche esse lugar. Então vem, eis-me aqui, Rei dos Reis, enche esse lugar. Os céus estão abertos, os céus estão abertos, os céus estão abertos nesse lugar. Os céus estão abertos, os céus estão abertos, os céus estão abertos nesse lugar. Rei dos Reis, para sempre, Rei dos Reis.
sempre, Rei dos Reis, para sempre, Rei dos Reis. Tu és bem-vindo, em ti nós confiamos, Rei dos Reis, Rei dos Reis, em ti nós confiamos. Que linda a canção, a composição é sua, Melissa? Que linda, que linda. E diz muito sobre o que estávamos falando agora, né? De confiar, né? Confiar, confiar, confiar. Parabéns, maravilhoso. Nós temos na linha mais um participante, a Gislaine, de São Paulo. Gislaine, alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem? Que maravilha. De onde você fala em São Paulo? São Paulo, Saúde. Saúde, muito bom, muito bacana. Jardim da Saúde. Jardim da Saúde. Eu falei aqui boa tarde, mas é boa noite já, né, na verdade? É, realmente. A gente entra dentro de um estúdio, a gente fica numa caixa aqui, a gente não sabe se é boa tarde, boa noite, bom dia. O Paulinho aqui, nosso diretor, está me falando. Estamos ao vivo para Portugal também. Em Portugal é boa tarde, então eu tenho um álibi aqui. Aí que a gente entra dentro desse estúdio, a gente não sabe se está chovendo, se está sol, se está dia, se está noite. Todo mundo concorda aqui comigo, né? É isso mesmo, né? A gente fica aqui, parece que estamos fechados no mundo nosso aqui. Então não esquecemos, é boa tarde, boa noite, mas que seja boa noite. Gislaine, eu gostaria de ouvir um testemunho, algo que pudesse edificar o coração das outras pessoas que estão nos ouvindo, ou uma história sua, assim como eu compartilhei aqui, os nossos demais participantes também compartilharam, eu gostaria de te ouvir. Gislaine? Primeiramente, queria agradecer o programa Mais Família, que tem sido uma bênção na minha vida. Não tenho perdido nenhum programa. Ouço as suas mensagens no meio-dia, que tem sido também uma bênção edificante, né? Ah, que bênção. Ouço seu pai também, que é uma bênção. A Rede Família é uma bênção. Que bênção. Obrigado. Ficamos Que Deus felizes continue por isso. abençoando vocês, usando vocês para edificar nossas vidas. Tem edificado muito a mim. Amém. Cada vez que eu tenho ouvido o programa, tenho assistido, tem sido uma bênção. Uau, que lindo. Obrigado. Isso nos motiva, nos recompensa, né? São testemunhos que nos enchem ainda mais de amor e de vontade de continuar no mesmo caminho. Obrigado, viu? Deus tem falado grandemente no meu coração. Deus tem falado grandemente os testemunhos, né, as palavras, né? Eu creio que não é só comigo, né? Pelo que eu tenho ouvido, muitas pessoas têm sido edificadas. Mas o meu testemunho de vida, eu gostaria de relatar. Meu marido era drogado. E a luta não é fácil. Eu sei que tem muitas famílias passando por essa prova, né, que não é fácil. Mas eu quero dizer nesta noite que não desista dos seus filhos, do seu esposo, porque Deus está no controle de tudo, Ele está vendo tudo. E muitas das vezes a gente pensa que Deus não tem ouvido as nossas orações quando nós estamos passando por essa situação, mas Deus tem ouvido sim as nossas orações. Hoje, pela glória de Deus, resumindo, meu marido é evangélico, pela glória de Deus. Amém. Ele tem um grupo de samba gospel, chama Filhos do Fogo. Quem quiser adicionar lá, fica olhando nas redes sociais, ele está lá. Uau. Pela glória de Deus. Uau. Então, não desista dos seus familiares, não desista do seu esposo, do seu filho, continua firme. Que Deus ele ainda está curando, está libertando, está salvando. E ainda Ele continua realizando a obra, Ele não parou. Amém? Esse é meu testemunho nesta noite. Uau.
Que lindo, Gislene, que lindo. Imagina quantas pessoas agora, quantas milhares de pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e têm um testemunho parecido com o seu, alguns já com um final não, né, mas um caminho já mais feliz, outros ainda na luta, ainda orando, ainda infelizmente tendo episódios negativos em casa, com drogas, com bebida, mas imagina quantas pessoas que te ouvindo agora estão sendo edificadas, estão sendo impulsionadas a continuar orando pelo marido, pelos filhos, pela esposa, pela família. Você pode imaginar isso? Quantas pessoas que estão sendo edificadas através do seu testemunho? Amém. Eu tenho certeza disso, porque... Amém. Glória a Deus. Para não desistir mesmo, não desista mesmo. Porque muitas das vezes eu queria desistir, Deus sempre impulsionava que Ele cura, que Ele tem poder para fazer essa grande obra. A gente com nossos olhos carnais, muitas das vezes a gente não enxerga. Mas com os nossos olhos espirituais nós podemos ver o trabalhar de Deus, a glória de Deus se manifestar. Eu estou ligando hoje somente para agradecer. Sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem realizado na minha vida. Uau! Foi 15 anos de luta, de batalha, mas graças a Deus eu venci para a glória de Deus. Amém? Que incrível, que incrível. Glória a Deus mesmo, que incrível. Glória a Deus pela transformação do seu marido, do seu casamento, da sua família. E parabéns por nunca ter desistido, por ter orado insistentemente, né? Parabéns. Glória a Deus pela sua vida, pela sua insistência e... muito feliz, foi algo edificante aqui para nós e tenho certeza para muitas e muitas pessoas que estão nos ouvindo. Eu vou aqui pegar as nossas promessas, tá bom? Os nossos versículos. Ah, tá bom. Salmos capítulo 12, versículo 6. Aqui, ó, vai entrar na tela aí para você em um instantinho. Aqui, ó lá. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purifica 7 vezes. Vou repetir aqui. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purifica 7 vezes. Salmos capítulo 12, versículo 6. Que a palavra do nosso Senhor continue cada vez mais Amém. Purificando o seu lar, a sua casa, a sua família e não só a sua casa, Gilene, que já, graças a Deus, foi transformada e que vai continuar sendo cada dia mais, mas de todos aqueles que nos ouvem e que nesse momento passam por algo parecido, de drogas, de bebidas, que a palavra do Senhor venha purificar, de fato, totalmente, cada ato, cada pensamento, as companhias, os lugares que hoje o seu marido, ou a sua esposa, ou os seus filhos visitam, que a palavra do Senhor entre e realmente faça uma lavagem, faça uma transformação por completo na sua vida, na vida de sua família, em nome de Jesus. Obrigado, viu, Gislene, Glória a Deus. pelo seu testemunho, foi muito edificante aqui para todos nós. Amém. Que Deus continue abençoando este programa, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, Amém. Todos aí do programa, em nome do Senhor Jesus. Vocês Amém. continuem aí nessa batalha, que tem sido uma bênção, amém? Muito obrigado pela Gislene. oportunidade. A paz do Senhor Muito Jesus. obrigado, a paz, Deus te abençoe, viu? Samuel, Melissa, muito obrigado por vir aqui conosco, louvar conosco, pela presença de vocês, por honrar o nosso programa. Muito obrigado, viu? E diga pra gente quando são os cultos na Bola de Neve da Zona Leste? Zona Leste, no antigo Nação Tantã. Quem é da Zona Leste sabe, era uma casa de show muito antiga, a gente está lá Que agora. demais! Bola de Neve Nação, vocês vão encontrar lá no Instagram. Cultos quinta-feira, 20 horas, domingo às 10 e às 18 horas. Bênção. Então tem quinta, tem domingo de manhã, domingo à noite, só não tem desculpa para não ir. Você que é da Zona Leste, da região, é super convidado. Sim. Né? Da Melissa, do Samuel. Vamos acabar o nosso programa daqui a alguns minutinhos. Então eu quero desejar que você tenha um fim de
tarde, um fim de noite maravilhoso, extremamente abençoado, cheio da presença de Deus. E amanhã estarei aqui novamente às 6 horas da tarde, ao vivo, para todo o Brasil, se Deus quiser, assim permitir. Obrigado, Senhor Jesus, por esse programa maravilhoso. Obrigado pela vida de cada pessoa aqui que nos assiste, pela vida do Samuel, da Melissa. Que Deus abençoe cada vez mais e mais. Vamos acabar com mais um louvor aqui. Programa Entre Nós, da Rede Mais Família. Que Deus te abençoe. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegue.